Olá, estamos ao vivo, mais uma vez direto aqui dos estúdios da Rede Sempre TV, que fica aqui na Bahia, exatamente no município de Camaçari, coladinho com o aeroporto de Salvador, município de Lauro de Freitas aí também. Nós estamos na região metropolitana da capital baiana. Hoje eu tenho uma alegria imensa de estar aqui nos estúdios da Rede Sempre, recebendo uma pessoa muito especial que eu posso chamar de amiga. Eu quero conversar com ela, a arquiteta Ana Fonseca. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua companhia nessa jornada espetacular que é a vida. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, podendo compartilhar desse momento tão ímpar, né, da nossa vida. É verdade. Olha, gente, contando para vocês um pouquinho quem é a Ana Fonseca, né? A Ana Fonseca, acho que a grande característica dela é que ela é baiana. Você sabe que baiano não nasce, baiano estreia, né? Ela é arquiteta de formação, atua no mercado de arquitetura há mais de 20 anos e, claro, é artista plástica e recentemente implementou aí a exposição A Alma das Coisas, com a curadoria da Gênesis Galeria de Arte. Então, pra gente, é um prazer enorme mesmo, Ana. É assim uma coisa fora do normal ter você aqui. Por quê? Falar de arte, às vezes, as pessoas vão lembrar, né, do teatro, vão lembrar do cinema, vão lembrar da música. Mas quando a gente fala de arte, e arte sustentável, aquilo que é praticamente o reaproveitamento de resíduos sólidos, não é todo mundo que tem essa ideia artística, né, de reaproveitar coisas. E você é literalmente uma artista plástica da sustentabilidade, né, Ana? Tudo que você faz é sustentável, não é isso? Com certeza. Isso desde quando eu comecei a criar as minhas primeiras peças e até mesmo nos meus projetos, né? Eu sempre tive esse olhar apurado de reaproveitar, né, os materiais. E isso traz um significado muito especial, né? Tem um olhar diferenciado, né, sobre os materiais e que realmente eu acredito que é um diferencial no meu trabalho, tanto como arquiteta como uma artista plástica. Maravilha, Ana. Agora, me presta sua mãozinha aqui, Ana, para eu ver de perto e mostrar. Olha, gente, não sei se dá para vocês verem aí, mas ela tá com um anel, pessoal, feito por ela mesma, todo reaproveitado, né, Ana? Sim, sim. Aí são retalhos de bambu, que eu faço algumas peças de bambu, né? Bambu, material, aproveitando para falar que o bambu é um material, assim, espetacular, né? Em nível de ecologia, de sustentabilidade. E aí eu não perco nada. Não perde nada. E aí o retalhozinho do bambu já virou um anel. Virou um anel. Ah, eu quero uma, Ana. Faz uma pra mim aí que eu tô ficar apaixonada. Não sei, você vai deixar o anel aqui pra mim. Amei esse anel. Gente, olha, falar de arte já dá essa leveza, né? Já dá essa leveza, já quebra a gente. Mas eu agora vou mostrar pra vocês um videozinho curto que dura menos de um minuto falando sobre a COP30. Nós estamos no mês de novembro, mês de COP, né? Essa Conferência das Nações, onde 198 países vão estar aqui no Brasil. Inclusive, algumas delegações já começaram a chegar em Belém. E nós estamos focados na sustentabilidade. É o olhar do mundo inteiro se voltando para um tema específico chamado sustentabilidade. E isso acontecendo aqui na nossa terra. Então, por isso que eu fiz questão de trazer a Ana, porque ela vai falar para a gente da sustentabilidade do ponto de vista artístico no nosso dia a dia, gente, no nosso cotidiano, porque às vezes parece que esse tema está muito longe da gente, é de responsabilidade do governo, das grandes empresas, mas nós podemos ter um estilo de vida sustentável. Mas antes de eu falar sobre isso com a Ana, assista esse vídeo rapidinho. Gente do mundo inteiro está fazendo as malas para ir para Belém do Pará em novembro. Eles vão para a COP30. Mas você sabe o que é a COP30? Ela é a maior conferência sobre mudanças climáticas do planeta. COP significa Conferência das Partes e 30 se refere à quantidade de vezes em que ela já aconteceu. A conferência reúne líderes mundiais, representantes da sociedade civil, parlamentares e cientistas, todos buscando soluções para temas como aquecimento global, preservação das florestas, uso de energias renováveis e a proteção da biodiversidade. Na COP, grandes acordos internacionais já foram assinados, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, duas medidas importantes para combater o efeito estufa e o aquecimento global. Olha, acho que deu para
Gente, esse programa você já pode compartilhar, ele vai estar também na nossa página no YouTube, vai passar pelo Instagram, no Facebook, e você que está acompanhando de qualquer lugar do Brasil, pelas nossas TVs por assinatura, muito obrigado pela sua audiência. É com toda certeza um momento ímpar poder conversar com a Ana. Ana, você viu aí o vídeo, né? Sim. É um tema de muita relevância e que você no seu dia a dia vivencia isso, né, Ana? Isso faz parte da sua trajetória de vida, né? Sim, com certeza, porque na realidade nós temos que levar a sustentabilidade como algo de muita importância, né? Não apenas agora que esse tema está tão divulgado, tão falado, né? Mas hoje o que acontece, porque chegamos a esse ponto, né? Quando nós vivenciamos como está, né, o mundo, o planeta hoje, né? Então há essa necessidade dos países se reunirem para fazer vigorar, né, leis e providências que realmente vá trazer o retorno, né, de um clima mais sustentável, né? Uma realidade, né, Ana? Sim, com certeza, porque tudo que nós fazemos, né, faz a liberação, né, do gás carbônico. E nós temos que fazer hoje, né, dentro da nossa profissão, no nosso dia a dia, né, na nossa vida diária, o máximo, né, na nossa produção, para realmente sequestrar a quantidade de gás carbônico que está na atmosfera. Ana, na verdade, a gente percebe que você tem essa alma de artista, né? Você acaba transformando quase que tudo que está ao seu redor em arte, em poesia. Mas como arquiteta, você começa a sua profissão de uma forma regular e vai inserindo a arte a partir do reaproveitamento de material dentro da arquitetura, não é isso? Sim. Na verdade, no exercício da minha profissão como arquiteta, eu sempre fui muito voltada para a questão da bioconstrução. Eu quero fugir daquela construção convencional em que a gente utiliza o concreto, né, o aço, e que são materiais, né, que não são sustentáveis. Então, quando eu começo a trabalhar a bioconstrução, que é voltando às técnicas construtivas antigas, né, utilizando terra, utilizando bambu, né, e isso faz com que esteja contribuindo também para um planeta mais sustentável. E a partir daí eu fui começando a me voltar para o campo das artes, né? Porque o meu olhar sobre cada material é assim, o olhar de artista é diferente na realidade, né? E eu me sinto como um agente, né, para chegar e divulgar esse trabalho, despertando também na vida de cada pessoa esse olhar minucioso, esse olhar que é um olhar mais sensível e contribuir para um mundo mais sustentável. Ana, conta para mim um pouquinho sobre essa experiência que você teve aí no mês de setembro com a exposição A Alma das Coisas, que foi a sua primeira exposição montada, né? Porque, claro, você tem peças expostas aí em várias casas, em lojas, mas foi uma coletânea de obras suas. Pessoal, essa coletânea de obras da Ana, ela ficou exposta aí por mais de 40 dias na FestLED aqui em Lauro de Freitas, e existe aí, né, um projeto dela andar o território de Camaçari todo em 2026. Eu imagino que essa experiência tenha sido assim inusitada, né? Primeira vez. Como é que foi isso para você? Foi uma experiência assim inigualável, entendeu? Para mim foi de extrema importância, porque eu me lancei como artista, vamos dizer assim, né? Apesar de já estar produzindo arte há tempos, né, e eu tenho muitos clientes meus que já adquiriram as minhas peças, mas foi um reposicionamento, isso, né? Isso. E uma maneira também, assim, de eu mostrar como é inspirador nós pegarmos elementos da natureza, né, e transformar isso em arte. Porque na maioria das vezes nós não olhamos, né, para a natureza, por exemplo, uma madeira morta, um retalho de couro, uma semente, né? Olha, e descarta. Mas quando eu me proponho a fazer essa exposição, mostrando para o mundo, né, tudo que a gente pode fazer com a arte, coisas simples, traz um significado profundo. E a leveza que traz para o espaço, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho. Olha, gente, é complexo. Eu sou sua fã, né? Você sabe disso, amo suas peças. E a Ana trouxe
trouxe algumas coisas aqui pra gente observar. Ela vai mostrar algumas coisas aqui pra gente, inclusive, não sei se vocês estão observando, tem um embrulho aqui. E ela vai falar, inclusive, sobre essa forma com que ela entrega o produto, com que ela entrega a arte sustentável que ela faz. Porque não basta você pensar em sustentabilidade, mas você tem que ter toda uma postura, um contexto que gerencie essa sustentabilidade na entrega do produto também, né, Ana? Com certeza. Quando nós fazemos qualquer peça, né, o artista consciente, um artista que faz uma arte sustentável, ele tem que pensar desde o momento da criação, né, a parte da embalagem, da entrega para o cliente e também até no final de vida útil daquela peça. Para onde é que vai? Né? Então, eu sempre, à medida que eu vou criando, que eu vou produzindo, eu sempre vou pensando mais além. É o ciclo de vida, né, que Sim, se fala dentro sim. dos programas de sustentabilidade. Esse quadro lindíssimo, puxa pra cá, para mostrar um pouquinho pra gente. Me fala sobre esse quadro. Fala um pouquinho sobre ele. Esse quadro, ele é feito com reaproveitamento de sobras de couro. Sobras de couro, pedaços de madeira. Essas sobras de couro, eu fiz contato com uma fabricante de bolsas. E aí ela vai, né, fazendo as bolsas, os cintos e tal, e sempre sobra retalhos. Esses retalhos geralmente vão para o lixo. Né? E aí eu pego esses retalhos e começo a fazer parte de uma obra de arte. Então, uma composição com retalhos de couro, sobras de madeira, uma construção. Você vai pegar e vai usar uma madeira para fazer uma estrutura de telhado, vai fazer um móvel. Todo pedacinho de madeira eu guardo, porque em algum momento eu vou fazer uma composição e isso vai virar uma obra de arte. Que maravilha, se alguém estiver em casa assim, querendo arrematar o quadro que está ao vivo aqui na Rede Sempre, como é que consegue te achar, Ana? Olha, o meu Instagram é @AnaFonsecaArquitetura. Ana Fonseca Arquitetura. Lá você tem um pouquinho, vai conhecer um pouquinho do meu trabalho. O meu WhatsApp é 71992798280 e eu vou estar pronta para receber, né, o seu contato e oferecer para você uma peça exclusiva. Ótimo. Vamos falar de novo aí esse contato. Talvez a gente consiga até colocar na tela. Não sei se a minha operação consegue, mas fala de novo para mim. 71992798280. 71992798280. Que maravilha. Olha, muito interessante esse material que você trouxe aqui pra gente ver e tem algo embrulhado. Vamos tentar abrir isso aqui? Fala um pouquinho dessa embalagem pra mim. Fala um pouquinho dessa embalagem. Passa pra cá. Esse quadro maravilhoso. Bom, como eu estava dizendo, né? Sim, vamos falar o telefone mais uma vez aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha, a gente está ao vivo, hein, pessoal? É ao vivaço aqui. Aqui, quem sabe, faz na hora. É tudo ao vivo aqui. Deve ter gente em casa já ali pedindo o telefone pra gente. Eu vou colocar aqui, ó. 719-9279-8280. Olha, anota aí, já vai estar na tela para você, tá? 719, me fala o Instagram, digita aqui pra mim. Ana Fonseca Arquitetura. Ana Fonseca Arquitetura. Tudo juntinho, minúsculo. Isso. Ana Fonseca Arquitetura. Olha que maravilha, pessoal. Eu acho interessante que a gente possa estar nesse diálogo aqui com vocês em casa, porque somos todos nós, né? Olha aí, já saiu aí, ó. Ana Fonseca, ó, o telefone já tá na tela, hein? O telefone já tá na tela. Ana Fonseca aí. Ana Fonseca Arquitetura. Ana Fonseca Arquitetura. Arquitetura, isso mesmo. Ana Fonseca Arquitetura, tá tudo certinho. Ó, pessoal, na tela aí, contato e Instagram. Espero que vocês comecem a seguir a Ana para poder curtir esse produto maravilhoso que ela traz para enobrecer a decoração da nossa casa, do nosso escritório. É realmente, sem dúvida nenhuma, uma sensibilidade muito grande que você tem para a arte, Ana. Vamos então abrir. Eu já sei o que tem dentro, né? Eu já estou sabendo. Você não conhece essa não? Essa eu não conheço, né? Essa é nova. Olha, pessoal, a Ana vai abrir agora uma
escultura, né, que é uma escultura fantástica, lindíssima, de uma coleção de rostos, não é isso? De mulheres que remetem a origem africana com nomes africanos. Falei certo? Isso, certo. Eu fui na exposição, eu tenho que saber, porque eu fui na exposição. Então, abre essa preta aí pra ver, pra gente ver. Antes de abrir, como eu estava falando antes, né, nós temos que, tudo tem que trabalhar tudo dentro de um conceito, né? Então, a embalagem das minhas peças, elas são ecológicas também, né? Eu uso o papel colmeia, né? Não uso plástico bolha, porque o papel colmeia é um papel ecológico, né? Sustentável. Então, a minha tagzinha, essa tag aqui é exclusiva das minhas pretas, que é o nome dessa coleção, ela é feita com papel semente. O que é isso, papel semente? Quando você tirar essa tagzinha, olhar o que tem nela, porque aqui fala coleção Minhas Pretas, estilo mulher preta de ser. Aí você tem um QR Code que vai para o meu Instagram, aí você vai ver uma postagem relacionada às minhas pretas, né? E aqui eu falo assim, uma arte única que exalta as virtudes da mulher preta. Então, depois que você tirar esse tagzinho aqui, você vai colocar num vasinho com terra, picota, sério? planta, e vai nascer, nesse caso aqui, vai nascer um pé de manjericão. Uau! Essas coisas assim eu fico encantada, porque tem tudo a ver com o meu produto. Então, eu costumo embalar com esse papel, né? Tenho aqui a palha da costa, que é um elemento que eu amo demais, a questão da palha da costa. E às vezes a gente recebe um presente, fica guardando tudo quanto é papel, não quer jogar fora e já tem uma semente. Que insight maravilhoso. Olha, deixa eu E ligar aqui está uma preta. Olha, que coisa mais linda, meu Deus. Gente, é lindo demais. Nossa, essa mas é muito linda, Ana. Encantadora. E aí, como eu posso falar um pouquinho de como nasceu Minhas Pretas? Claro! Né? Bom, Minhas Pretas nasceu de um período muito de autoconhecimento, né? Em que eu olhei para mim e comecei a enxergar o valor que eu tenho como mulher preta, as minhas virtudes, né? O privilégio de ser mulher. Foi uma, digamos assim, uma celebração, né, de um fechamento de ciclo, né, de um momento muito difícil para mim, né, foi um divórcio, e que depois desse divórcio eu comecei a olhar para mim e ver o potencial que eu tenho como mulher. E quando eu tive a ideia de fazer, né, de criar a Preta, eu procurei nomes de origem africana, nomes femininos de origem africana, e trabalhei o significado deste nome. E no meu ateliê eu sempre eu trago esse lema que é natureza, arte e poesia. Então nessa peça daqui, trazendo o conceito, né, de exaltar a figura feminina, de valorizar o privilégio de ser mulher preta, eu trabalhei o nome, essa daqui especificamente se chama Chimamanda, que na língua Igbo significa Deus não me faltará. E eu sempre escrevo um texto, né? Cada preta minha vai acompanhada de um texto. Tem um poema junto. Um poema, né? E aí nessa daqui eu escrevi: a mulher preta é uma mulher de fé. Diante de todas as lutas e adversidades, seu coração confia. Ela sabe o poder de sua ligação com o eterno. Ela sabe que entre montanhas e vales, luz ou trevas, pranto ou riso, seja em que circunstâncias forem, Deus não lhe faltará. Que é o significado do nome. Que coisa forte, Ana. A gente Deus não me faltará. E é essa emoção mesmo que eu emprego nas peças que eu crio. Então, falando um pouquinho sobre ela, né? Eu sempre foco na reutilização dos materiais. Aqui foi uma esteira que se desfez. E quando eu olho para uma esteira dessa, que é uma trama feita por mulheres, e eu imagino, enquanto estão tramando, tecendo, né, a fibra, o que é que passa no coração delas? Está pensando no problema que tem que resolver, está pensando na decisão que tem que tomar, está pensando, está vivendo
emoções... Tem um coração pulsando ali, né? Isso, emoções que elas têm que trabalhar à medida que tramam, à medida que tecem, ela vai recebendo essa resposta, vai recebendo essa tranquilidade, essa paz, essa alegria. Então, como é que eu jogo um pedaço de esteira fora? E aí virou o quê? O turbante da preta. Aqui são retalhos de bambu, que foram cortados para confeccionar móveis e utensílios, e eu reaproveitei para fazer os adornos. A cabeça é uma cabaça que é um elemento natural, sustentável, né? E essa parte, a haste e a base, são madeiras de reaproveitamento. Então, toda a minha peça, toda a minha arte traz esse conceito de reaproveitamento de materiais, de utilizar a natureza de forma sustentável, porque nós temos que aprender e saber usar os elementos da natureza de forma sustentável. Olha, isso que você está falando é muito importante, né? Porque no fundo, todo mundo sabe que nós precisamos cuidar da natureza, né? É a função nossa todos os dias pensar para onde vai o lixo que a gente produz, esse excesso de consumo que a gente tem todos os dias, esses potes disso, pote daquilo, vai para onde? Agora, quando a gente para e percebe que não é apenas uma coleta de recicláveis, mas é um reaproveitamento que vira arte, é para emocionar, viu, Ana? Deixa a gente emocionado. Eu vejo seus olhos aí quase que lacrimejando. E aí você fez essa referência do seu trabalho de reaproveitamento com essa questão também de trazer para a vida, né, a memória de nomes africanos, Sim. de mulheres, né? E como você teve esse insight, Ana? Quando é que você começa a despertar para isso, assim, de fazer a fusão da sua arte também com essa questão antropológica? Olha, eu venho analisando, né, e a gente fala isso durante muito tempo, né, sobre o preconceito, né, sobre o racismo, sobre a dor de ser preto, né, de ser mulher preta. E é um discurso verdadeiro, né, e que, graças a Deus, temos avançado muito em ocupar o nosso lugar no mundo. Mas eu senti a necessidade de falar do outro lado, né? Tanto olhando para mim, como olhando também para a vida de outras mulheres negras e ver e poder evidenciar essas qualidades. Não falar apenas da dor, mas falar da alegria, falar do privilégio, falar das qualidades que exaltam a figura feminina. Então, a minha arte, ela traz essa valorização, né, e traz de volta... Né, Chega um pouquinho para cá para a gente te ouvir melhor. Aproxima seu corpo do microfone. Ela traz de volta esse olhar sensível e de valorização para a figura feminina. A importância que ela tem como mulher, dentro da sua família, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho. E a minha arte, ela propõe essa valorização. Eu fico assim parada e pensando como será importante a gente perceber a sua exposição à alma das coisas circulando por territórios, né? Avançando para outros municípios, entrando nessa região litorânea toda aqui de Camaçari, nos shoppings da cidade, nas repartições públicas, né? Seria de extrema importância que você pudesse estar fazendo esse projeto para 2026. Você acredita nisso? Você acha que a exposição pode virar uma exposição itinerante, circular? Eu acredito sim e desejo muito isso. Por quê? Porque a arte, ela emociona. E quando o ser humano ele se depara com a emoção, o entendimento chega mais fácil, né? A gente começa a ter uma percepção diferente da vida. Então a arte é esse grande elemento, instrumento, ferramenta, né, que desperta no ser humano um olhar diferente para a própria vida, um olhar diferente para a natureza. E eu acho de suma importância. Hoje eu olho para aquilo que eu faço e me dou parabéns. Mas você merece, nossa, você merece muito parabéns. Acho interessante o que você está falando, porque às vezes as pessoas falam assim, não se autoelogie, não fale de você, né? Procura
deixar o outro te elogiar. Mas se a gente não reconhecer o nosso próprio valor, fica complicado, né, pessoal? É importante você que está em casa, e aí você está vendo aqui a arte da Ana já tão elaborada, com essa perspectiva da embalagem, aí você pode pensar assim, mas começa, continua, não para. Porque nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim. A Ana vai contar pra gente agora alguns dos desafios que ela teve para alcançar esse padrão de se assumir como artista plástica. Porque há pouco tempo atrás, quando eu conheci a Ana, ela ainda estava assim, na dúvida. Imaginem vocês, ela estava na dúvida sobre artista plástica? Eu sou arquiteta que faço arte. Quando na verdade ela é uma artista de nascença, né? Com essa sensibilidade poética toda, que formou em arquitetura e que traz para a arquitetura esse olhar artístico tão sensível e que as cidades merecem. As cidades merecem, os ambientes merecem. É qualquer ambiente que você chega, se você chega às vezes até num hospital, que é um lugar frio, e se você se depara com quadros, quantos hospitais aqui de Salvador que eu entro, tem aquela exposição de quadros, você já ameniza, já começa a suavizar seu coração. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Ana, estou falando bobagem ou é isso mesmo? É isso mesmo. Acho que tudo é um processo, né? Essa exposição a uma das coisas e uma outra participação que eu tive expondo os meus trabalhos foram experiências muito gratificantes para mim e que eu aprendi muito a respeito de mim mesma, né? Porque quando a gente começa a fazer, né, as peças, a gente não tem assim, será que as pessoas vão olhar, né, de uma maneira positiva? Será que vão valorizar o que eu estou fazendo? Mas o que eu tenho aprendido, né, nessa trajetória é que a arte, ela não é apenas um produto, né? É uma história. É um contexto, É um contexto. Então, é uma peça que tem história, é uma peça que traz um conceito por detrás dela. E muitas vezes eu me perguntei assim, mas qual é a importância da arte no mundo? Porque a gente tem que digamos, comer, né? Trabalhar, se vestir, ter uma morada, tal, mas a arte não é, digamos assim, uma necessidade básica. Mas, a partir desse meu amadurecimento como artista, como pessoa, eu vejo a grande importância que a arte tem na vida do ser humano, no mundo. Porque, como eu falei, a arte, ela toca o coração. E tudo que toca o coração torna a vida mais leve. Olha, eu acho que a gente pode fazer várias análises aqui, inclusive com a psicanálise, com a terapia, né? Eu me lembrei aqui de Nízia da Silveira, não sei se você conhece, ela já é falecida, mas foi uma pessoa que ela inaugurou um novo tempo para a psiquiatria no Brasil, justamente pela sensibilidade com a arte, por respeitar a arte, por usar a arte como arte-terapia e revelar diversos talentos e trazer um pouco de saúde mental para as pessoas. Então, quando você fala assim, para que serve a arte? Na grande maioria das vezes, para não deixar a gente morrer impactado com um senso de realidade. Porque, às vezes, esse choque de realidade tão absurdo que a gente vive no nosso dia a dia é o que causa tantas doenças mentais, né? O que leva a gente, às vezes, para a depressão, para aquela tristeza aguda, para o afastamento da sociedade. E a gente precisa da poesia, assim como a gente precisa da música, a gente precisa da dança. Então, esse reaproveitamento de resíduos sólidos, que está sendo tanto falado no Brasil, em diversas categorias, pela própria cadeia socioprodutiva, gerando emprego e renda para gente que antes vivia dentro de lixões, tem tanta coisa que a gente pode falar a respeito desse tema. Hoje nós fizemos um recorte, nós decidimos recortar e falar sobre arte sustentável, arte a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos. Mas existem dezenas, centenas de vertentes para a gente falar sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade ambiental. Inclusive, esse programa tem o patrocínio da DJR Ambiental, que é uma empresa com soluções ambientais, licenciamentos, para você ter aí acesso e andar na linha, porque andar na linha significa pensar no futuro do país, pensar na perspectiva gigante de que a gente é um pedacinho no meio de um todo, e esse todo é afetado pelo nosso comportamento. Então não tem como, sabe, Ana? Às vezes as pessoas falam assim, o que eu estou fazendo aqui ninguém está vendo.
O que eu estou fazendo aqui não muda nada, mas muda porque nós estamos inseridos num contexto. Então, o que eu faço na minha casa afeta diretamente o que você faz ou não faz na sua, e vice-versa. Por isso que 198 países estão reunidos agora em novembro para falar sobre o meio ambiente. Uma das coisas mais importantes na minha percepção não é só a questão que o governo tem, que as universidades têm. Eu acho isso maravilhoso. Você sabe que eu gosto muito do trabalho das universidades e tal, mas o artista ele está perto das pessoas, né? Quantas pessoas você sensibilizou em um mês dentro da sua exposição que tinha música, jazz, né? Quantos pequenos empresários você potencializou sendo um artista, precisando até de apoio, né? Precisando de anúncios, de parcerias, você potencializou. Pãozinho da Dora, que estava lá, você comprando sempre com os parceiros do mesmo bairro. Você como artista, você pensou na sustentabilidade, pensou na economia circular, com o pessoal da Vó Alzira ali, com a rede de negócios, né? Porque você estava dentro da FastLed, que é uma empresa do município. Então você realmente é uma baiana diferenciada, né? Que tem toda essa preocupação em gerenciar esse aspecto produtivo da sociedade. E a Gênesis Galeria, que é uma galeria novíssima, a primeira exposição, inclusive, foi a sua. Então você também tem essa competência de acreditar no novo. Fala um pouco sobre essa percepção empresarial, porque produzir arte como artista já está, né, mais do que provado que você tem toda essa intelectualidade também, né? A sua peça foi para as mãos da ministra Marina Silva, né? Quem quiser pode ver essa foto aí pelo Instagram, que até a ministra Marina Silva já tem no gabinete dela uma preta. Então, assim, a gente sabe que você como artista tem expressão nacional. E como empresária, porque você está se empresariando, né? Está indo, fazendo uma força extra para ver essa exposição rodar, não é isso? Isso. Na realidade, o empreendedorismo é um grande desafio, né? Principalmente aqui no Brasil, principalmente para nós mulheres. Então, assim, é uma caminhada longa, né? E que eu tenho aprendido a importância de fazer as conexões certas, de estar nos lugares certos, de conhecer as pessoas certas, né? Para gerar oportunidades, portas que vão se abrindo. Então, na minha vida empresarial, uma palavra, digamos que sempre vai estar presente, a perseverança. Além de acreditar no potencial que eu tenho, de acreditar no potencial que o meu produto tem, né? E a gente está também sempre conectado, formando uma rede de negócios, né? Porque a nossa comunicação, a nossa interação com pessoas que têm uma mente aberta para o empreendedorismo, né? Que tem a valorização também das relações humanas, porque hoje nós estamos muito naquela a internet, a inteligência artificial, e muitas vezes vai se perdendo aquele contato mais humano. A sensibilidade humana é necessária, né? Então é necessário bastante, demais, né? Então a gente segue aí nessa luta, né? Acreditando naquilo que nós sonhamos, que eu acho que se você não acredita no seu produto, se você não acredita no trabalho que você faz, no serviço que você presta, você não tem como avançar. Mas quando isso é forte dentro de você, quando você sabe para que você foi chamada, né? Quando você usa da sua profissão, né? Do seu ofício, com a sua missão de vida, você vai quebrando as barreiras, vai soltando, né? Passando por cima das dificuldades, dos desafios, vai fazendo planos de ação para chegar no ponto em que você quer, né? Então nós temos que ter uma meta, um objetivo claro, saber aonde eu quero chegar, temos que ter um produto de qualidade, temos que estar conectado com pessoas que vão nos levar a lugares mais altos. Interessante tudo isso, Ana, muito interessante. Eu quero fazer um chamamento aqui agora, para você que de repente tem uma loja em aeroportos, né? Tem aeroportos no Brasil inteiro, na Bahia já se tem aí vários aeroportos, não é mais apenas o aeroporto aqui de Salvador. Para você que tem loja, por exemplo, na Praia do Forte, Itacaré, eu tive em Itacaré um dia desse, que coisa linda. Você que está em Boipeba, enfim, faz um contato com a Ana, vou deixar o contato da Ana aqui na tela, entra no Instagram, procura conversar com a Ana, chama pelo celular, qualquer dificuldade,
pode fazer contato com a gente aqui através da Rede Sempre ou da Galeria Gênesis, tá? Nós estamos assim com uma parceria muito linda com a Ana aqui, no sentido de ampliar as oportunidades para que a obra da Ana Fonseca avance pelo Brasil todo. Apesar que Ana tem peça fora do Brasil, tá? Ana já é internacional. Eu, inclusive, pedi para Ana, o contato tá na tela, hein? Anota o contato da Ana, porque às vezes a gente, é um artista, está começando. Olha, anota esse contato, hein? Para você não perder a oportunidade. Ana tem peças fora do Brasil, né? Foi uma preta para Londres. Londres, olha, a terra da rainha. Tá fraca não. E as minhas pretas vão ganhar o mundo. Por que vão ganhar o mundo? Porque é um produto, é uma peça, é uma arte que tem um conceito, que tem uma história, que tem um valor, que leva a uma mensagem, né, que as pessoas precisam, as mulheres precisam, né, de valorização. As minhas pretas, elas não têm rosto, porque eu digo que elas representam um estilo mulher preta de ser. Pode ser o meu, pode ser o seu rosto, né? Porque ela traz em si o que? O estilo mulher de ser. Uma mulher que ela sabe quem é, que ela sabe o lugar que ela ocupa no mundo, que ela sabe a referência que ela é para as pessoas ao seu redor. Todas as virtudes, todas as competências de uma mulher preta. Então a minha arte representa isso. A minha série, né? As minhas pretas, porque além disso nós temos muitas outras peças. Temos desenvolvido uma linha própria para pousadas, né, para decoração de pousadas, que traz assim, peças incríveis, reaproveitando elementos da natureza. Imagino. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim, né? A gente já está terminando aqui esse bate-papo maravilhoso com a Ana Fonseca, artista plástica, arquiteta. Muito obrigada pela sua audiência, um prazer enorme conversar com você que está em casa, saber que você está aqui com a gente, né? Saber que a gente pode bater esse papo. A gente está no mês de novembro, mês da consciência negra, né? Mês que a gente tem COP30 no Brasil, mês que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que diz respeito a nós precisa ser pensado. Por quê? Porque é o fim do ano, gente. É o penúltimo mês do ano. Então já 26 está aí. O que não deu para fazer esse ano, você vai fazer ano que vem, com certeza. E aí você já repensa os caminhos para fazer com mais força, com mais coragem, com mais exatidão. E eu queria, sabe, Ana, te agradecer, porque 21 é o número do nosso canal aí, não esquece. Porque 25 foi o ano que a gente viveu com muita conectividade. Então, minha gratidão a você pela oportunidade de estarmos juntas, participando de várias atividades, vários projetos, vários cafés, vernissagens. E que em 26, Papai do Céu, abra as portas assim para a gente correr o mundo com essa exposição à alma das coisas. Pode deixar suas considerações finais aí para esse público maravilhoso que já te acompanha. Eu queria trazer um pouquinho, uma palavra, né, que é um versículo bíblico na realidade, né? Eu sempre procuro encontrar na Bíblia algo que fale sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? E em Romanos 8:19, a partir do 19, ele fala que a criação tem uma expectativa ardente esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que é que significa isso? E tem outro versículo que fala que a criação geme com dores de parto até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que Deus espera por nós, né? A natureza espera por nós, né? E aí, quando isso fala o quê? Isso fala da natureza que está gemendo. E nesse próprio texto fala que isso acontece por causa da vaidade daquele que sujeitou, a quem a natureza está sujeita. Então, a natureza está sujeita a nós, homens. E talvez, agora a gente vai começar outro podcast, não vai conseguir acabar, mas talvez essa vaidade seja porque as pessoas disputam ao invés de compartilhar. Você não acha, Ana? Com certeza. Disputa, tenha também a ganância, tem a própria corrupção. Porque essa passagem me lembrou de desmatamento, me lembrou de
animais silvestres. Eu falo e me emociono porque nós, como seres humanos, né, como filhos de Deus, temos, né, a responsabilidade de proteger, de cuidar, né, de realmente preservar a natureza. E quando a Bíblia mesmo fala que essa natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E o que é essa manifestação? Essa é a sua expansão de consciência de quem você é, do Deus que lhe criou e da responsabilidade que você tem diante do mundo, diante da natureza. Então a COP30, né, é para justamente trazer essa consciência, as pessoas se reunirem e se unirem para fazer um mundo melhor. E aí eu pergunto, qual é a sua participação nisso tudo, né? Qual a sua responsabilidade diante da natureza? Isso começa dentro da sua casa, selecionando, né, o lixo, né? Fazendo a coleta seletiva. Isso começa reaproveitando, né, os elementos naturais. Isso começa você consumindo de uma forma inteligente. Então nós temos uma grande responsabilidade. Então que nós possamos ser participantes, né, cooperadores de Deus naquilo que Ele quer fazer na Terra e abraçar a natureza, né, com muito amor, sabendo que nós fazemos parte dela, né, fazemos parte de um todo. Então, muito obrigado, Ana. E eu estou para contribuir com a minha vida e com a minha arte para um mundo mais sustentável. Que maravilha, gente, que coisa incrível. É um prêmio ter você aqui. Obrigada. Começando o mês de novembro com a gente, né? Mês da Consciência Negra, mês de COP. E você, pessoal, muito obrigada. Foi realmente um programa muito emocionante. Eu espero que você possa curtir, compartilhar nas suas redes. O telefone da Gênesis Galeria de Arte, o Instagram está aí na tela, porque se você é artista, se você produz algo que você considera relevante para a sociedade, porque é você que tem que dar valor à sua própria arte. Não espere ninguém olhar para ela. Levante-se, né, e procure a Galeria Gênesis e venha também fazer parte desse movimento aqui conosco, onde nós estamos reunindo vários artistas que trabalham com a sustentabilidade, para que nesse ano de 2026 nós possamos alavancar esse projeto de exposições itinerantes e principalmente de criar consciência. Não só nas crianças, gente, porque as crianças, elas estão nas escolas todos os dias recebendo essa consciência. Eu sei que a educação já mudou muito, mas nós adultos precisamos reaprender a fazer muitas coisas. Então, não ache que do jeito que você faz, porque você faz há muitos anos, é o que tem que ser, porque o mundo mudou demais, as informações estão todas aí e nós somos agentes que podemos cuidar desse universo, dessa biodiversidade, desse universo único, singular, que a Ana tanto trouxe aqui, falando pra gente com tanta emoção. Então, um abraço no seu coração, um beijo grande. Ana, muito obrigado. Encantada com essa preta. Fala o nome dela de novo. Chiamamanda. Chiamamanda. Olha, um grande novembro para você. Fica com a gente, fica com a nossa programação. Não sai daí, nós estamos sempre levando o melhor conteúdo para você. Ana, muito obrigada. Agora a gente vai tomar aquele suquinho aqui na Rede Sempre. E você continua aí que a nossa programação está linda.